Amém. Obrigado. A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria estar com os irmãos aqui hoje novamente para meditarmos sobre a palavra de Deus. Os irmãos não imaginam o tema da nossa mensagem hoje. Vocês imaginam? sem olhar, pastor Eli já sabe, né? Porque, na verdade, ao longo desse ano, esse é o tema nosso, né? E a gente tem pregado sobre esse tema. Levante-se e volte a sonhar. E esta manhã eu gostaria de pensar em um personagem muito conhecido e que teve uma vida muito intensa, uma caminhada muito intensa com Deus. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, né? Por exemplo, eu me lembro uma vez que peguei um carro, né? Era um Jeep, e a gente ia pelas dunas, né? Aí o motorista faz uma pergunta. Qual é a pergunta que o motorista devia fazer? Com emoção ou sem emoção? Com emoção ou sem emoção, né? Geralmente as pessoas dizem, eu digo com emoção. A vida de Davi foi com emoção ou sem emoção? Com muita emoção. Então é um personagem muito especial, um homem segundo o coração de Deus, mas não um homem perfeito. Um homem que teve altos e baixos, teve grandes acertos, grandes erros, mas que caminhou com o Senhor e cumpriu a vontade do Senhor. Descrito pelo próprio Deus como um homem segundo o meu coração. Eis que achei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso é alentador, é encorajador, porque nós sabermos que não precisamos ser perfeitos para fazer a vontade de Deus. Saber que somos falhos, somos imperfeitos, cometemos erros, mas temos um Deus que nos ama e que decide, que escolhe caminhar conosco e cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Isso é maravilhoso. Eu gostaria de começar relembrando aos irmãos uma história que eu já compartilhei com vocês. É a história de Florence Chadwick. Nome bonito, né? Em 1952. Essa mulher, ela tentou se tornar a primeira mulher a atravessar nadando o canal entre a Ilha Catalina e a costa da Califórnia. E olha que essa mulher, ela já era uma nadadora experiente. Ela já havia atravessado o Canal da Mancha, que liga a Grã-Bretanha, que é o Reino Unido, a Inglaterra, né? Tem Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, a França. É uma travessia de aproximadamente 34 quilômetros. Ela já tinha feito essa travessia que era muito desafiadora, então ela tinha muita experiência. Mas nessa sua primeira tentativa de atravessar entre a Ilha Catalina e a costa da Califórnia, tinha uma neblina muito intensa. E ela não conseguia ver a praia, ela não conseguia ver a costa. Então, ela tinha nadado já por 15 horas. Imagina, meus irmãos, 15 horas nadando. E em águas geladas, cercada por tubarões, mas tinha ali os barcos de apoio, e ela desistiu. Agora, o interessante é que quando ela entrou no barco, disseram para ele uma coisa: só faltava 1 quilômetro. Faltava menos de 1 quilômetro para você chegar. E sabe por que ela desistiu? Não foi porque as águas estavam geladas. Não foi porque tinha tubarões. Não foi porque ela estava com medo. Foi porque ela não conseguiu ver a praia. Se ela tivesse conseguido visualizar a praia, se ela soubesse que estava tão perto, ela teria continuado e teria completado. Mas ela não conseguiu ver a margem.
Meses depois, ela tentou novamente e ela conseguiu. Ela venceu. Por quê? Porque ela manteve os seus olhos lá na costa, lá na praia. Mesmo quando ela ainda não conseguia visualizá-la, ela estava com o seu objetivo final em mente. E muita gente, às vezes, está assim espiritualmente. A gente recebe promessas e a gente sonha com determinadas coisas, né? A gente sonha com determinado trabalho, a gente sonha com uma família, a gente sonha com um ministério, a gente sonha com filhos rendidos a Cristo, a gente sonha com propósitos, sonha com projetos, mas de repente chega a neblina. Pastor Marcelo, se você conseguir se manter do jeito que estava, tá bom, vai ficar melhor para mim. Muito bem, vamos adiante. A neblina espiritual. Se Deus me prometeu... não. Tá ao contrário, pastor Marcelo. Tá ao contrário. Eu queria que botasse aqui... agora acho que não. Eu estou passando aqui, né, pastor Marcelo? Eu estou passando aqui. Tá. Tudo bem. Não tem problema. Eu vou seguir. Então você me segue aqui? Tá bom. Então vamos lá. Se Deus me prometeu isso, por que minha realidade parece exatamente o oposto? Eu me lembro que minha mãe, ela sonhava que um dia eu seria um pastor. Ela sonhava que um dia eu seria um pregador do Evangelho. Ela sonhava que um dia eu levaria pessoas a Cristo. Mas parecia que tudo estava caminhando na direção oposta. Ao invés de caminhar na direção da cruz, ao invés de caminhar na direção de Jesus, eu estava caminhando em outra direção. Cada vez eu me afastava mais dos caminhos de Jesus. Mas ela, desde muito jovem, o pastor Feliciano disse para ela: o seu filho vai ser pastor. Quantos anos se passaram? Desde que o pastor Feliciano falou aquilo, até aquilo de fato acontecer, se passaram mais de 28 anos. Mais de 28 anos. Mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Quando Deus promete uma coisa, ele é fiel. Nós somos infiéis, mas ele permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. Muito bem. Vamos pensar na vida de Davi. Olha, Davi foi ungido. Rei de Israel. É interessante que quando Samuel chegou diante de Jessé, o pai de Davi, ele disse que ia ungir um dos filhos dele como rei de Israel. Vocês se lembram do que aconteceu? Chegou o primeiro, mais velho, alto, bonitão, forte. Samuel olhou para ele e disse: certamente é esse. E Deus falou no seu coração: olha, não olhe para a sua altura, para a sua estatura, nem para a sua aparência, porque eu o rejeitei. Ele disse: o homem vê a aparência, mas eu olho para o coração. E vieram todos os filhos, mas Davi não foi convidado. E daqui a pouco Samuel vira para Jessé e fala assim: acabaram-se todos os seus filhos? Ele disse: ainda tem o caçulinha. Ele está lá cuidando lá das ovelhas. E ele disse: eu não vou me sentar para almoçar com vocês enquanto ele não chegar. Mandaram chamar Davi. E Davi foi ungido rei de Israel. Mas não aconteceu nada imediatamente. Aqui está a ironia da história, né? Ele recebeu óleo na cabeça, mas depois poeira nos pés.
poeira nos pés. Ele recebeu uma promessa. Eu não vou falar nada, vou deixar vocês colocarem, tá bom? Ele recebeu uma promessa e depois ele foi parar na caverna de Adulão, cheio de homens endividados, homens deprimidos, homens amargurados. Esses homens, eles começaram a caminhar com Davi. E no final das contas, esses homens foram chamados de os valentes de Davi. Porque a liderança de Davi, porque o exemplo de Davi mudou o coração, mudou a atitude daqueles homens. E aqueles homens que eram excluídos se transformaram em pessoas de bem, pessoas de respeito, pessoas de grande valor. Então, somente mais ou menos uns 15 anos depois, pelo menos 15 anos, ele assume completamente o trono. Então, entre esses dois momentos existe uma longa estrada chamada espera, injustiça e formação de caráter. E muitos de nós terminamos desistindo nesse intervalo. Eu gostaria de pensar sobre os personagens dessa história. Temos Samuel. Quem Samuel representa? Samuel representa pessoas que enxergam em você o que você ainda não consegue ver. Samuel chega à casa de Jessé. Todos pensam nos filhos mais fortes, mais altos, mais preparados, mas Deus escolhe o improvável. Então, mandou chamá-lo e o fez entrar. E era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor me disse: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu a Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Samuel representa pessoas que Deus usa para revelar o seu propósito para as nossas vidas. Eu estava no acampamento de pastores em Rio Bonito na semana passada, e lá eu me encontrei com um amigo pastor chamado Mário Silva. Mário Silva foi meu líder quando eu pertencia a uma organização cristã chamada Embaixadores do Rei. Não me esqueço de Mário Silva, porque eu estava envolvido com drogas, eu estava afastado do Evangelho, afastado dos caminhos do Senhor. Mário Silva vai lá em casa. Mário Silva vai lá em casa e ele fala que quer falar comigo. E digo para minha mãe: mãe, não quero falar com ele, não quero falar. Mas ela fala: meu filho, ele está aí. E ela insiste. E eu vou lá, contrariado, vou lá falar com Mário Silva. E Mário Silva vai lá e ele começa a falar comigo. E Mário Silva faz uma oração. Ele diz assim: posso orar por você, P? Ele me chamava de P, porque nós três éramos Peter, Pierre e Peterson. Então, ele nos chamava de os P's. Então, P, posso orar por você? Ele ora. Ele ora e ele chora. Ele ora, ele chora. Ele fala: Senhor, tem misericórdia do P. Senhor, toma a vida dele nas tuas mãos. Senhor, guarda ele. E ele faz uma oração e ele vai embora. Naquele momento eu não senti nada, mas eu fiquei impressionado com o amor. Eu fui constrangido pela sua atitude. Então Samuel representa para a gente pessoas como o Mário, como o pastor Feliciano representou para mim, como o pastor Teodomiro, que pregou uma mensagem para mim antes de eu ser preso. Ele pregou a mensagem de Jonas, o fujão, e disse: Deus tem um chamado para a sua vida. Você está fugindo, você é Jonas, você é o fujão. E realmente eu fugi dali. Mas Deus, com o seu amor, me abraçou. Deus, com o seu amor, me resgatou. E Deus levanta pessoas na nossa vida, assim, mentores, pastores, pais e mães espirituais, líderes que enxergam antes em nós algo que a gente não consegue ver.
Agora, uma coisa importante: ser ungido não significa ser imediatamente promovido. Davi foi ungido, mas levou pelo menos, no mínimo 15 anos para que ele de fato se tornasse rei. Pastor Feliciano, ele disse: esse menino vai ser um pastor, mas isso demorou quase 30 anos para que aquilo acontecesse. Mas também tem o Saul, né? E tem os Sauls da vida, né? O Saul representa pessoas que nos ferem, mas expõe áreas do seu coração ou do nosso coração. Ele é complexo. Ele começou bem, ele não começou mal. Vocês se lembram que Saul foi escolhido também por Deus? Vocês se lembram? Saul foi escolhido por Deus. Mas ele foi consumido pela sua insegurança, pela comparação com Davi e pelo orgulho. Quando Davi vence Golias, o povo canta: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E aí Saul enlouquece de inveja. Ao invés de, poderia ser, Saul matou milhares, Saul e Davi mataram milhares de milhares. Ao invés de se aliar a Davi, o que ele faz? Ele passa a persegui-lo. Obsessivamente, Davi vira fugitivo, Davi dorme em cavernas. Saul perde a estabilidade e vive ameaçado. Algumas pessoas na nossa vida, elas agem como Saul. Elas nos traem, elas nos perseguem, elas nos atacam injustamente, elas tentam atrasar o nosso progresso. Mas aqui está a pergunta mais difícil: quem nós nos tornamos quando nós somos tratados injustamente? Porque Saul estava perseguindo a Davi, mas o maior perigo que Davi estava enfrentando não era a morte. O maior perigo que Davi estava enfrentando era de se tornar como Saul. O maior perigo era que Saul conseguisse produzir dentro de Davi um novo Saul. E temos aqui um local, a caverna, onde o nosso caráter é testado. Davi teve duas oportunidades claras de matar Saul. A primeira oportunidade foi na caverna. E é interessante, antes de contar isso, eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi, e a mensagem dizia assim: que história que você gostaria de contar para o seu filho? E o pregador, ele falava assim: vamos dizer que você é funcionário de uma empresa e que o teu chefe manda você fazer uma coisa ilegal e você decide não fazer, e o teu chefe te demite. Eu perguntei isso para um aluno meu, um executivo de uma grande empresa multinacional, e ele não é crente. Eu perguntei isso para ele: olha, você tem duas situações. Digamos que o teu chefe mandou você fazer uma coisa ilegal e você diz assim: eu não vou fazer, e você é demitido. Agora, uma outra hipótese: o teu chefe manda você fazer isso que é ilegal e você decide fazer, e você faz, e de repente a Receita Federal chega lá na sua empresa e identifica aquilo que você fez de errado. Só que você é o responsável. Você fala que foi seu chefe que mandou, mas quem assinou lá foi você. E você é preso. Aí eu pergunto para o meu amigo, eu pergunto assim: que história que você gostaria de contar para os seus filhos? A história de que você foi preso porque o seu chefe mandou você fazer uma coisa errada e você fez? Ou a história de que você perdeu o seu emprego porque o seu chefe mandou você fazer uma coisa errada e você não fez, e aí você perdeu o seu emprego? Ele falou: é claro que eu preferiria contar a história de que eu perdi o meu emprego. Eu falei: é a história de Davi. Os homens de Davi lhe disseram:
este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou: entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com cuidado e cortou a ponta do manto de Saul, sem que Saul percebesse. Mas Davi sentiu remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse aos seus soldados: o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os seus soldados e não permitiu que atacassem a Saul. Saul estava perseguindo a Davi, mas ele disse: eu não quero que essa história seja contada para os meus filhos. Ele estava sendo perseguido por Saul. E de repente, numa oportunidade que Davi teve, ele foi e matou o seu inimigo quando ele estava distraído, desapercebido, sem que ele tivesse chance de defesa, sem que ele pudesse se defender. Não. E aconteceu uma segunda vez. E quando aconteceu pela segunda vez, teve um camarada chamado Absai, que disse para Davi: Davi, chegou o momento, chegou a hora. Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu o pregue ao chão com uma lançada. Não precisarei mais que uma. Davi, porém, disse a Absai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? O Senhor o ferirá. Ou chegará o seu dia de morrer, ou ele morrerá na batalha. Mas o Senhor me livre de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi entendeu o mais importante, que nem toda a oportunidade é autorização divina. Às vezes a gente tem a chance de nos vingar. Às vezes a gente tem a chance de humilhar uma pessoa que já nos humilhou, de expor uma pessoa que já nos expôs, de revidar, de destruir a reputação dessa pessoa. E ainda assim Deus está dizendo para a gente: não faça, não toque, não humilhe, não pague na mesma moeda. Eu faço a justiça. A vingança pertence a mim. Minha é a vingança, diz o Senhor. E aí, porque às vezes tem uma metáfora interessante, né? Que a gente tem o micro-ondas e a gente tem o forno, né? Então, vou cozinhar uma carne no micro-ondas. Como é que cozinha? Velocidade. Velocidade no micro-ondas? Fala aí, velocidade, pessoal. Não, pessoal, velocidade é rápida, é devagar, é lento, como é que é? Micro-ondas. Rápida. No forno. Lento. Forno é lento. Agora, qual carne que você quer? Você quer do forno? Você quer do micro-ondas ou você quer do forno? A gente vive na geração do micro-ondas. A gente busca resultados rápidos, respostas instantâneas, vingança imediata. Mas Deus trabalha no forno. Ele vai nos formando lentamente, porque Deus está mais preocupado com quem nós estamos nos tornando do que com a velocidade da nossa vitória. Está demorando? Demora um pouco. Deus está forjando o nosso caráter. Na cruz, aconteceu o mesmo com Jesus. Davi aponta para Jesus, Davi aponta para Cristo, porque Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, também foi ungido. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, também foi rejeitado. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, também foi perseguido injustamente. Jesus, o nosso Senhor, também teve poder para reagir. Jesus, o nosso Senhor, no jardim do Getsêmani, quando ele foi rodeado de soldados que foram prendê-lo,
e que Pedro, um dos evangelhos diz que foi Pedro, cortou a orelha de um daqueles soldados. Ele disse assim: não faça isso. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mas na cruz Ele resolveu não revidar. Na cruz Ele foi afrontado por um homem que estava debaixo da mesma condenação e falou assim: se você é mesmo o Filho de Deus, sai dessa cruz. O outro falou assim: você não vê que nós estamos pagando aqui pelo preço dos nossos erros, mas esse homem nenhum mal fez. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Esse Jesus, ele disse: Pai, para aqueles que o estavam humilhando, que o estavam batendo, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus venceu, mas ele não venceu destruindo os seus inimigos. Jesus não venceu através da vingança, mas Jesus venceu absorvendo a injustiça e triunfando sobre ela. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz nos ensina que nem toda dor é abandono, nem todo sofrimento é por causa de pecado, nosso pecado. Às vezes é a preparação para a ressurreição. Pensando nesses personagens, ainda pensando sobre esses personagens e o que eles nos ensinam sobre a formação do nosso caráter. Samuel nos ensina sobre propósito. Deus usa pessoas para nos chamar, para nos sacudir, para nos despertar e dizer: Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem uma obra para a sua vida. Deus colocou você aí onde você está, porque Ele quer usar você, quer usar o seu exemplo, quer usar a sua vida, quer usar a sua dor, quer usar a sua lágrima, quer usar as suas dificuldades e a sua atitude diante delas como um exemplo, como um modelo que aponta para Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Você é a Bíblia que muitas pessoas, a única Bíblia que muitas pessoas conseguirão ler, a única Bíblia que muitas pessoas vão conseguir ler. Jessé e os irmãos de Davi nos apontam para a rejeição. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós não vão nos compreender. Quando Davi, ele começou a perguntar sobre Golias, o irmão de Davi, ele disse: você é presunçoso, você veio aqui espiar. Ele interpretou mal a Davi, mas Deus conhece o nosso coração. Golias, os Golias da vida, eles revelam a nossa coragem, porque não existe uma grande vitória sem uma grande luta, não existe uma grande vitória sem uma grande batalha, e eles revelam o nosso caráter, a nossa coragem. Saul, ele revela injustiça, e algumas pessoas que são feridas precisam ser tratadas, mas o que nós não podemos permitir é que Saul nos torne igual a ele. Ao sermos feridos, ao sermos injustiçados, não podemos nos tornar como Saul, não podemos pegar a justiça em nossas mãos, precisamos entregar cada pessoa nas mãos de Deus e dizer: Senhor, Tu me conheces, Senhor, Tu me sondas, Senhor, Tu sabes o que eu estou passando, Senhor. Eu coloco essa situação, eu coloco essa pessoa nas Tuas mãos, Senhor. Eu não vou tomar a vingança nas minhas mãos. O Absai, que disse: eu mato eles de uma vez só, eu não vou errar. Ele representa os atalhos. Sempre vai ter alguém que vai dizer assim: resolva agora. Ele te traiu, trai ele. Ela te traiu, trai ela também. Ah, então não estou te pagando direito? Pega esse dinheiro aí, ninguém vai saber. Resolva do caminho mais fácil. Mas Davi nos fala sobre entrega.
Davi nos fala sobre rendição. Davi nos ensina sobre confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Davi diz, a justiça está nas tuas mãos. Davi diz, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Davi diz, Senhor, o Senhor me fez uma promessa. Senhor, eu vou confiar nessa promessa. Eu vou confiar enquanto eu estiver vivo. Eu vou buscar essa promessa, mas eu vou confiar no Senhor. Eu não vou tomar a justiça nas minhas mãos. Eu não vou me tornar como Saul. Eu não vou me tornar desonesto. Eu não vou me tornar um assassino de um homem sem defesa. Eu não vou fazer isso. Aplicações para a gente. Pare de tentar acelerar aquilo que Deus está amadurecendo. Está demorando? É o forno de Deus. É o forno de Deus. Identifique um Saul e entregue essa pessoa a Deus. Pare de alimentar essa pessoa, de alimentar a vingança contra essa pessoa. Ore por essa pessoa durante 7 dias. 7 dias, pode ser 10 dias, pode ser ore todo dia. Isso aí é só uma sugestão. Mas, na verdade, a gente perdoa as pessoas não porque elas merecem, porque, na verdade, elas não merecem. Ninguém merece. A gente perdoa as pessoas porque, quando a gente perdoa, a gente libera. Porque quando você não perdoa, você toma café com a pessoa, você está pensando nela. Você almoça com a pessoa, você está pensando nela. Você janta com a pessoa, você está pensando nela. A pessoa nem sabe que você existe. Ela não está pensando em você, mas você está se lembrando, está sofrendo de novo. Toda vez que você se lembra daquilo que fizeram com você, você sofre novamente. E quando você diz, Senhor, eu coloco essas pessoas nas tuas mãos, eu perdoo, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, você esquece, você descansa e você é curado. Você é curado. Não tome decisões importantes quando estiver ferido. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas feridas costumam agir com impulsividade e confundir impulsividade com coragem. Impulsividade não é sabedoria. Impulsividade, geralmente, é imprudência. Impulsividade não é coragem. Eu disse mesmo, eu falei para ele, eu falei para ela, eu falei. Puxa vida, às vezes falou uma maior besteira. Não deveria ter falado. Davi não tomou a justiça nas suas mãos. Volte a praticar a fidelidade no secreto. Davi estava na caverna de Adulão, mas Davi escrevia salmos. Davi liderava esses homens quebrados, esses homens de má fama, esses homens amargurados. Continue sendo fiel no escondido, porque há um Deus que tudo vê. Há um Deus que tudo vê. Ele disse, no dia da adversidade me esconderei no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderei. E o Senhor vai me colocar sobre uma rocha. E eu vou buscar o Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo. E colocou os meus pés sobre uma rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se da promessa. Lembre-se da promessa. A promessa está diante de você. Não deixe que as nuvens dos problemas, das dificuldades, das pessoas injustas e más como Saul, tirem de você a vista da praia. Ela está próxima. Você vai chegar, porque você não está sozinho. Talvez você esteja hoje entre a unção e o palácio, entre a promessa e o cumprimento, entre o sonho e a realidade. E você pensa, a minha vida parou. Mas eu quero dizer para você que isso não é verdade. Seu caráter está sendo construído no fogo, no forno.
Davi não venceu Saul. Davi venceu a si mesmo. O nosso desafio não é vencer Saul, é vencer a nós mesmos e não nos tornarmos como Saul. É por isso que Davi estava pronto para governar. Levante-se, volte a sonhar, mas dessa vez não apenas com o palácio. Sonhe em se tornar alguém que pode carregar o palácio dentro de si, sem destruir tudo ao chegar lá. Porque Deus não prepara apenas destinos ou um lugar onde a gente vai chegar. Ele prepara pessoas. Ele está preparando a sua vida. Você está no forno de Deus, sendo preparado por Ele. Porque Ele tem planos para você. Planos bons para a sua vida. Planos para te abençoar. Planos para te dar um futuro. Os planos de Deus para a sua vida são os melhores planos. Levante-se. Volte a sonhar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.